jogos que ele tem feito e um clima não muito amigável com a torcida, pelo menos nas redes sociais, né? Então será que isso aí poderia ter uma saída dele? Então tem um contrato aí renovado e tudo mais, poderia com o valor dele utilizar para contratar um outro jogador? Eu vou mostrar aqui nesse vídeo de hoje. Só antes, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse que é o canal Black Card Foot. Contei com sua ajuda para chegarmos a essa marca aqui no YouTube, que é de 65 mil inscritos. Então aqui nós trazemos diversos conteúdos do Santa Cruz e outros relacionados. Enfim, para você não perder nada, conta com seu like, com a sua inscrição e bora então rumo aos 65 mil inscritos. Então ele deu essa declaração e tudo mais, e essa ausência dele na decisão também vai ser um ponto de análise, vamos colocar assim, para a torcida no jogo de volta contra o Barra, né? Ele jogou 68 minutos na ida e o último gol dele marcado foi apenas no jogo contra o Sergipe na volta, né? Melhor dizendo, naquela vitória que acabou ajudando muito o time a conseguir empatar aquele jogo, né? Para 2-1 e tudo mais, igual o jogo da ida. Enfim, os últimos gols foi contra o Santa Cruz de Natal, Souza Ferroviário, 2 gols contra o América na fase de grupos e outro contra o Horizonte, que foi o seu primeiro, né? Então pode deixar sua opinião aqui sobre isso, se você manteria ou não o Galhardo para o ano que vem, levando em conta, né, o ponto de vista financeiro, 36 anos de idade. Obviamente ele teve números bons, né? Não é um número ruim, 24 jogos, 22 só na Série D e 7 gols. Também do ponto de vista do marketing, né? Teve mais repercussão e tudo mais. Então, tirando essa parte e aí analisando só essa questão dentro do campo, nessa reta final da Série D, não foi muito bem. E aí eu quero que você deixe a sua opinião aqui sobre o jogador, se valeria a pena ou não manter, visto os custos, né? E aí até queria falar com vocês, por exemplo, sobre outras possibilidades, igual o Gilberto, jogador de 36 anos, que está atualmente no Juventude. Se você aceitaria, né, uma troca, por exemplo, sai o Galhardo e entra o Gilberto, que tem uma identificação com a torcida, também tem 36 anos de idade, passou pelo Santa Cruz ainda nas categorias de base. Nesse ano, acho que o Roquenid aqui merece um espaço, até porque, se a gente for analisar, o Felipe Alves chega para ser esse cara mais experiente, né? Inclusive a pedido do treinador, e só faz 13 jogos há um bom tempo, né, que ele não joga. Acabou que o Roquenid pegou essa posição, e eu acho muito interessante, porque até se a gente analisa de uma forma como um clube tem que funcionar e tudo mais, é interessante seus jogadores da base serem aproveitados. Quem dirá, por exemplo, um jogador bem mais jovem, para uma SAF, né, pensar numa revenda, só 23 anos, goleiro hoje em dia, né, vai jogar até os 38, 39 em alto nível, então tem uma carreira gigante pela frente. Só ficaria atento a essa questão do contrato, né, indo até o final do ano que vem. Se fosse o Santa Cruz já colocava, né, uma opção para renovação. Não quer dizer também que o Felipe Alves saia do elenco, né, a não ser que ele queira procurar um novo clube, mas é bom você ter um reserva à altura e não contar só com o goleiro, né, porque não é à toa que houve essa dança das cadeiras, o Roquenid sendo titular no início do ano, depois perdendo a posição e vice-versa. Pode deixar a sua opinião. Se fosse para escolher só um desses dois aqui, quem que você escolheria, pensando, né, no Felipe Alves saindo para procurar um novo time, ou quem sabe o Roquenid sendo negociado, até por conta do destaque e só tendo, né, 23 anos, vários times no Brasil precisando de goleiros titulares, principalmente reservas também. Não ficaria surpresa se logo aparecessem times no Brasil da Série A interessados no jogador para ser um reserva, né? Para daqui 2, 3 anos ser o titular da equipe. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse que é o canal Black Card Foot. Contei com sua ajuda para chegarmos a essa próxima meta, que é de 70 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui embaixo e ainda não se inscreveu, conta com seu like, com a sua inscrição. Aqui nós postamos todos os dias, né, vídeos do Santa Cruz. Então, para você não perder nada, deixe seu like aí que certamente vai nos ajudar bastante, combinado? Vindo aqui para mais um jogador, o William Alves, que apesar dos 38 anos, chegou e tem dado conta do recado, né? Ele e o próprio Eurico têm sido bons jogadores. O Eurico também, eu gostei bastante dessa contratação desde o início do ano. Já tinha acompanhado ele no Betim, lá pelo Campeonato Mineiro, e se destacou muito, né? Não só pelos gols, ele marcou 3 gols em 10 jogos, mas pela questão técnica mesmo. Ele e o William Alves não ficariam surpresos se fossem mantidos para o ano que vem. É claro, pode ser que chegue um jogador, um zagueiro de mais alto nível para completar o elenco e ser o titular, e um deles acabem ficando no banco. Pode ser que aconteça, mas não ficaria surpreso se eles tivessem, né, o vínculo renovado para o ano que vem, até porque foram peças bem importantes nessa atual temporada. Vale ressaltar também, né, de que o William Alves fez 24 partidas e 2 gols, e o Eurico chegou só depois do estadual, números parecidos, né, 21 jogos e 1 gol marcado. Estava por último no Concórdia, e o Eurico antes estava no futebol português, e essa volta, né, para o Betim aqui no futebol brasileiro. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre esses dois jogadores, aprovado, não está aprovado, essa dupla de zaga, né, para o decorrer do ano. Indo para a lateral direita, o Totti gera uma contratação e um retorno garantido, né, vamos colocar assim.
porque é um jogador que já é identificado, foi para a sua terceira passagem, é isso, pelo Santa Cruz, então tinha certeza que ele iria dar conta do recado e foi o que aconteceu. É claro, já está com 34 anos, ano que vem em abril já vai completar 35, tem que ver como que vai ficar essa questão física do lateral direito, mas acredito eu que não deva mudar muita coisa, eu manteria ele pelo lado direito, acho que pode ser uma boa, e contratar um mais jovem para brigar pela posição, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Temos outro aqui também, o Gabriel Galhardo, né, que ajudou a conquistar o acesso, foi titular inclusive contra o Maranhão e contra o América, então ele tem revezado entre titular e reserva. Ainda uma dúvida, né, se ele vai continuar pro ano que vem ou não, acredito eu que sim, mas não ficaria surpreso se ele fosse um reserva imediato, até porque é irmão do Thiago Galhardo, que tem muito moral com o elenco, com a SAF também, e não é um jogador que só porque é irmão ele tá jogando, ou o cara fica encostado e vai renovar porque é irmão do Thiago Galhardo. Não acho que é bem assim não, acho que pode ser um bom meio campista para ser um reserva imediato, por exemplo, né? Não ficaria surpreso se o Santa Cruz trouxesse mais jogadores de peso e aí talvez os dois, por exemplo, que foram titular no último jogo, né, contra o Maranhão, tanto o Gabriel Galhardo quanto, por exemplo, o Wagner Balotelli ficassem como um reserva imediato, né? Até porque é uma temporada muito longa, podem ajudar bastante. O Wagner, que apesar dos 33 anos, né, primeira chance que ele teve aí de ser titular, ele já pegou essa posição e tem tido um ótimo desempenho com gol do acesso e tudo mais, então assim, realmente um desempenho bem interessante do atleta, que foi titular com o Gabriel no jogo contra o América, né, e não contra o Maranhão. Ele estava suspenso e acabou não jogando, 30 jogos e um gol, volante de 33 anos, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer desses dois jogadores, lembrando que o próprio Gabriel Galhardo já bateu na trave outras vezes na possibilidade de conseguir o acesso, dentre eles no ano passado, né, jogando com a camisa do Brasiliense. Mais um que o camisa 10, o William Júnior, ajudou bastante também nesse ano, 20 jogos e um gol, chegando aí do Gama, um dos destaques do estadual, né? Tem ajudado na criação de jogadas e tudo mais. Os números dele ainda não apareceram tanto assim, né? Pode ser que, quem sabe, nessa reta final aí, na eventual decisão, no jogo da volta, pode ser que apareça um pouco mais. Um gol e 2 assistências nessa edição da Série D do Campeonato Brasileiro em 20 jogos disputados. É um jogador que eu acho que tem muito para crescer de produção, acredito que ficaria para o ano que vem, até porque só tem 26 anos de idade e um longo futuro pela frente. Situação parecida também com o Giovani Santos, o Soares, né? Giovani Soares, tem que ver essa situação junto ao Atlético Tubarão, que é o time que detém os seus direitos econômicos. Então, vai comprar em definitivo, vai ter um empréstimo, tem que ver essa questão, né? Ele que é primo da Marta, né? Então, uma situação aí engraçada. Tem feito uma boa temporada mesmo pelo Santa Cruz, 20 jogos e 5 gols, principalmente na fase de grupos, né? Ele teve uma sequência muito boa, marcando gols aqui, ó, contra o Horizonte, depois Central, Souza, Ferroviário. No mata-mata ainda não deixou dele, quem sabe aí na fase mais decisiva para garantir um título para o Santa Cruz. 25 anos, certamente também ficando para a próxima temporada e com bom potencial. Vejo ele crescendo de produção e nesse momento, né, é interessante também analisar alguns homens mais jovens, abaixo de 31, 32, porque pode ser que esses atletas fiquem, né, por um longo tempo, quem sabe faça parte do elenco para uma Série B, uma Série A e cresçam junto de produção, né? Caia o melhor dos cenários. Pode deixar sua opinião sobre o Giovani Soares também nos comentários. Pelo outro lado, ele tem o Thiaguinho, que acabou perdendo a posição de titular absoluto, mas ainda assim tem sido um bom reserva, né? Então, igual eu falei para vocês, não é porque o atleta não tem sido titular que vai rescindir para o ano que vem e não vai ficar. Pode ser uma peça importante aí do Marcelo Cabo por um reserva imediato. Não é à toa que ele fez, inclusive, jogos como titular contra o Altos e contra também o América. 32 jogos, 10 gols marcados aí para o ponta esquerda, que vive uma fase bem artilheira, né, nessa atual temporada. Lembrando que no decorrer de 2024 inteiro, contando a passagem dele também pelo próprio Santa Cruz, marcou apenas 4 gols, né, não tinha balançado as redes pelo Serra Branca e nem pelo Sampaio Corrêa. Até nos momentos de Jacuipiense, né, ele marcou 5 gols, Taubaté 4, então uma fase bem artilheira do jogador, que já está com 27 anos, apesar, né, de parecer ser bem mais jovem, né, pensava até que ele tinha menos. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Tem outro aqui, por exemplo, o Ariel, né? Eu ficaria bem surpreso se ele ficasse para o ano que vem, até porque foi uma contratação pontual. E deu certo, né? Vamos combinar. O cara marcou um gol aí contra o América, foi muito importante aí no jogo da ida, 1-0 pro Santa Cruz, entrando no finalzinho e deixando dele, depois de apenas 3 jogos, né? Então eu ficaria bem surpreso se ele ficasse para o ano que vem. Acho que o Santa Cruz deve encontrar um novo 9 ali para ser um reserva imediato do Galhardo, ou trazer o Galhardo para jogar junto com outro. Acho que pode ser uma alternativa. Ficaria bem surpreso, mas certamente vai ser muito lembrado. E por que não, né? Vai que